Então, esforço pessoal em relação a Thomas Jefferson e o entendimento de racionalismo do mundo, do ser humano, da ação do ser humano, tudo seguindo Descartes, né, particularmente, né, quem fez um argumento para a existência de Deus, se chama um argumento ontológico, imaginando um Deus em termos de perfeição, que é e o argumento tem que falar que está no tradição e uma forma semelhante à argumentação de São Tomás de Aquino em 1250 e aquela século XIII, que era uma modernização do argumento e cristianização do argumento de Aristóteles, de grega antiga, do primeiro causa, seguindo e deduzindo uma trilha lógica de causa e efeito até as origens, para então entender o primeira causa como um movidor não movido, que não era, então, em termos de São Tomás de Aquino, não causado. Era um dos ênfases de Tomás de Aquino. Então, e no contexto cristão, claro, em combinação com a perspectiva oferecida através das escrituras sagradas. Então, mas, nessa perspectiva de essa distinção entre racionalismo e o entendimento de Deus através de Descartes. Então, Descartes fazendo uma prova de Deus ontológico e fazendo então uma distinção com um foco em termos de filosofia, em termos do si mesmo. Eu penso, logo sou. Cogito, logo sou, né? Na fraseologia mais fiel. E então, o que é que eu posso estar certo? Duvidando. Eu duvido que meu corpo existe. Eu posso duvidar que meu corpo existe. Não posso duvidar que eu tenho pensamentos, porque eu tenho pensamentos, né? Então, esse processo de humanização, secularização do filosofia e exploração do lado humanística é reconhecido como o início de filosofia moderna. Então isso se espalha e chega, enfim, em Thomas Jefferson com esse racionalismo dele, e os outros os colaboradores e sócios dele, que então está em contraste com as doutrinas e representa um aspecto interessante, porque doutrinas religiosas não só mencionam graça divina, mas tem muito ênfase na graça divina de uma maneira que invalida esforço pessoal. Na verdade, na época de São Agostinho, quem disse, eu não posso não pecar, né? Teve o pecado original, essa doutrina do pecado original, que então traduz e interpreta o ser humano como totalmente mau. Então, nesse contraste, graça divina, nós chegamos no Lutero, Martinho Lutero, quem teve essa doutrina de justificação por graça sozinho. Então, tem esse ênfase na graça divina. Na época de São Agostinho, teve um monge Pelágio quem fez uma ênfase, ele reconheceu uma laxidade, você fala isso em português, uma laxidade, uma fraqueza moral na Roma. Ele estava um monge de Grã-Bretanha, e lá na Roma ele viu esse relaxamento moral
e criticou isso e relacionou isso à doutrina de Agostinho, associada com Agostinho, que envolveu esse pecado original e a importância muito hipervalorizado de graça divina e a falta de ênfase e referência a esforço pessoal. Essa é a minha interpretação, baseada num entendimento um pouco afastado. Então, Pelágio, então, o nome dele virou associado com uma heresia católica, pelagianismo, que envolve uma doutrina que talvez tem que ser avaliado. Eles ainda têm dúvidas exatamente de que exatamente ele estava falando, por causa do disponibilidade de documentação imperfeito, mas está em termos de esforço pessoal, que esforço pessoal é uma heresia. Então, pulamos para a modernidade, então entramos com Descartes, e talvez antes disso podemos ver que São Tomás de Aquino representa já o avanço de educação, então Descartes representa um novo nível de secularismo no pensamento, na filosofia, e chegamos até a modernidade e temos psicologia terapêutica e transpessoal, em referência a um poder superior, alguma coisa fora do pessoa individual, que inclui particularmente essa necessidade de esforço pessoal. Então, vamos parar esse segmento. Segmento 4, tchauzinho.